Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas e repensarmos diante de nosso Deus. Pois precisamos compreender as coisas do Pai, compreender a sua vontade, compreender o seu querer. Nós espiritualizamos talvez as coisas e muito. Nós as tornamos etérea, algo impalpável, como se fossem coisas que nós fôssemos realizando assim de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não aprendemos a olhar as Escrituras e ver que tudo tem um plano, Deus fez este plano e Ele simplesmente conduz esse plano segundo a sua vontade. Uma profecia de 700 anos que se cumpriu na morte de Cristo, na sua crucificação. E se pensarmos que aquela morte, a cruz, tinha sido planejado muito antes da criação do homem, nós vemos que Deus faz as coisas tudo com uma intenção. Ele tem uma intencionalidade no fazer das coisas, no conduzir, no realizar e no cumprir do seu plano e propósito. Quando lá em Gênesis a gente lê que Deus falando, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, muitas vezes pensamos que aquilo foi concretizado ali naquele momento. Não. A verdadeira obra de formar o homem à imagem, conforme a semelhança, ela se conclui em Cristo Jesus, quando nós somos feitos novas criaturas, feitos filhos à imagem do Filho. E a gente precisa entender isso, que não existe coisas acontecendo ao acaso, mas tudo sob a coordenação, sob a vontade de Deus, e nós precisamos aprender a ter intencionalidade naquilo que fazemos. De maneira que a gente possa, numa vida de oração, de dependência, de conhecimento da vontade do Pai, fazermos as coisas segundo aquilo que o Espírito nos direciona. E planejarmos para fazer com cuidado, com zelo, e aprendendo a ouvir e consertando e ajustando o rumo à medida que as coisas vão caminhando. Existe toda uma intencionalidade. E lá em Isaías 53:9 diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Como foi a crucificação de Jesus? Isaías falou isso 700 anos antes. E lá em Marcos 15, 27 e 28, a gente lê, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. E lá em Marcos 15, no verso 42 e 43, nós lemos, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, onde Jesus foi sepultado. Seu corpo foi colocado na sepultura que José de Arimateia estava preparando, um homem rico, um homem de propriedade de sua época. Por isso a profecia lá em Isaías fala, olha, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. O que a gente precisa entender? Esses meros detalhes, simples detalhes que as coisas não acontecem por acaso, mas Deus planeja tudo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nós, como filhos, precisamos não só aprender a fazer as coisas de forma planejada, com intencionalidade, mas principalmente conhecendo as Escrituras, tendo um plano de conhecer, lendo as Escrituras para conhecer a vontade de Deus, desenvolver uma vida de comunhão com o Pai, ou seja, oração, de maneira que não só aprendamos a orar, a conversar, a pedir de forma alinhada com a vontade do Pai, mas aprendermos a ouvir o Espírito e fazermos segundo essa vontade.
a vontade que o Pai deseja para que haja o crescimento, o amadurecimento. Quando olhamos também a grande comissão, o ID, fala de quê? Fala de ir por todo mundo, fala de pregar a todas as pessoas, fala de batizar, fala de ensinar. Existe toda uma intencionalidade no processo de passar conhecimento, de passar entendimento da vontade do reino de Deus. Deus nos chama para um culto racional, mas um culto com entendimento espiritual, ou seja, o que significa o verdadeiro culto. Então, todo o nosso processo, toda a nossa vida, ela deve ser calcada nisso, num processo de transmitir conhecimento, de ensinar sobre a vontade de Deus, para que as pessoas possam viver essa vontade. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e compreender estas coisas. Não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus. Não existe outra maneira de crescermos na vontade de Deus que não olhando as coisas numa perspectiva que transmita uma lógica espiritual, um entendimento espiritual, uma compreensão da vontade de Deus, um raciocínio espiritual, não um raciocínio natural, não agirmos segundo o pensamento natural, mas sim segundo um pensamento espiritual, um entendimento da vontade de Deus. Deus não faz as coisas mais ou menos, não faz de qualquer jeito e não vai fazendo simplesmente. Mas Ele tem um plano, um propósito e deseja que nós, como seus filhos, possamos aprender a viver segundo este processo, de maneira que haja crescimento, haja amadurecimento, haja conhecimento da vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender essa vontade, sendo filhos que revela o Pai ao mundo. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, conhecer e compreender que, em tudo, Deus sempre foi intencional naquilo que fez para cumprir o seu plano, o seu propósito. Que a gente possa crescer, amadurecer e, principalmente, aprender a fazer das nossas vidas a oferta para que a vontade do Pai seja conhecida. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.